Olá, então, a todos, né? Então, dando início aqui a uma sequência de exercícios com o objetivo de preparar, né, a turma para a prova, né? Então, eu trabalho com a primeira questão é uma questão conceitual. Essa questão vocês vão ler, obviamente vão perceber que ela trata justamente das leis de Newton, né? Então, já de cara, a gente já destaca aqui que o assunto da questão são leis de Newton, ok? Bom, se o assunto são leis de Newton, né? A gente tem que lembrar que existem três leis, fala em sala de aula, né? As três principais leis da mecânica são as leis de Newton. A primeira lei, que é a lei da inércia. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Ou todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. E isso vai acontecer a menos que uma força externa atue sobre o corpo. Ou seja, o corpo que está em repouso vai permanecer em repouso, a menos que um agente externo, né, por meio de uma força, uma interação com algum agente externo, mude a situação de repouso do corpo. Ou se o corpo está em movimento, para que ele deixe de estar em movimento, tem que também haver a atuação de um agente externo, né? Então, a menos que isso não aconteça, então é garantida a lei da inércia. Então, essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei é aquela lei da força resultante, né? Nós falamos sobre em sala de aula, mas eu vou reforçar muito aqui, isso é uma revisão. A segunda lei, né? A segunda lei de Newton vai falar da força resultante, relação entre força resultante e aceleração resultante. Lembra disso? Dado um corpo de massa m qualquer, não é isso? Dado um corpo de massa m, a, a resultante de forças que atuam nesse corpo, no caso, né? Ela será proporcional à aceleração. Vamos estar aqui, ó. Deixa eu mudar a fonte. Aqui, ó. A resultante de forças que atuam no corpo, aqui, resultante de forças que atuam no corpo, é proporcional à aceleração resultante nesse corpo. E essa proporcionalidade é dada justamente pela massa. É a massa que faz aqui, ó, a relação de proporcionalidade. O que isso quer dizer? Como eu falei em sala de aula, e volto a falar aqui para vocês mais uma vez. Dado uma situação em que suponho que temos aí, né, um corpo qualquer. Esse corpo, supondo que esse corpo tem uma massa m, né, e que esse corpo esteja, digamos assim, ao longo de uma superfície, digamos assim, ok? Se eu aplicar uma força F, por exemplo, dessa forma, né, sobre esse corpo de massa m, ou seja, sendo que essa força aqui é uma força F, né? O que acontece? À medida que eu aplico uma força sobre um corpo de massa m, esse corpo pode ou não se locomover. Mas uma vez que ele se locomove, o que provocou esse movimento? Justamente a resultante de força aplicada sobre o corpo. Esse corpo ganhou uma aceleração. A força foi aplicada sobre o corpo é você empurrando o caixote, você empurrando a pessoa, você empurrando qualquer objeto. Essa figura quer dizer isso. Então, uma força aplicada sobre um corpo de massa m, ou alguém te empurrando, né? E aí, ou puxando. E isso acontece porque, olha só, tem uma força que atua externamente ao corpo. Essa força, então, tem a capacidade de poder mover esse corpo. Esse corpo, então, inicialmente em repouso, ele passa a ganhar uma aceleração. Não é isso? Ele é acelerado. Então, se esse corpo antes estava em repouso, ele passa então, a receber uma aceleração. Vai receber uma aceleração A, vou chamar de A aqui, ó, né? Como a gente está acostumado, aceleração A. Supondo que esse corpo, então, estava em repouso e passa a ganhar uma velocidade. É isso que acontece. Então, a segunda lei de Newton vai nos dar a relação entre a força resultante, a força aplicada sobre o corpo, a massa e a aceleração. Justamente por essa expressão, F igual a ma. Essa é a relação da segunda lei de Newton. Ok? E a terceira lei de Newton, né, é a lei de ação e reação. Ou seja, toda uma ação, há uma reação correspondente de mesma direção, porém em sentido oposto. É a mesma história que eu falo para você, sempre de uma... digamos assim, a pessoa dá uma pancada na parede, né? Ou está escorada na parede, com a mão na parede. Por exemplo, imagina que essa linha vertical seja a parede. E aí, o que acontece? Uma pessoa vem, né, e aplica uma força nessa parede. A força que a pessoa aplica na parede está na parede. Está na parede, está aqui. Ó. É isso?
Por outro lado, essa força vai ter uma reação. A força que a pessoa faz na parede está na parede, está aqui. Essa força vai ter uma reação. De que forma? A reação vai ser de mesmo valor, de mesmo comprimento, digamos assim. É mesmo valor, mesmo comprimento, ok? Aqui. Porém, essa força ela vai ser sentido contrário. É isso que vai acontecer, né? Ok? Uma vez que essa força aqui esteja aplicada na parede, é a força que a mão faz na parede. Posso escrever assim, ó, né? Ficar mais claro, dizer que essa força aqui é a força. Opa, pera só um minutinho. Eu vou dizer que essa força aqui é a força, né, que a mão aplica na parede. Eu vou chamar assim. Por outro lado, eu tenho a força que a parede faz na mão, porque a reação da parede é na mão. E repare que se passa uma reação, são forças de igual intensidade, de mesma direção, nesse caso aqui são a direção horizontal, porém sentido opostos, né? Uma aponta para a direita, outra aponta para a esquerda. Isso aqui é o que caracteriza a chamada terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Então, com base nesse resumo teórico, a gente vai para a questão agora, o que a gente pode marcar aqui? Olha só. Abaixo apresentamos três situações do seu dia a dia que devem ser associadas com as três leis de Newton. A opção que apresenta a sequência de associação correta é, ou seja, a gente quer associar a primeira coluna com a segunda coluna. A coluna que tem número e a coluna que tem letra. Não é isso? Então, por exemplo, vamos lá. Primeira lei ou lei da inércia. Vimos aqui. Qual afirmativa aqui está relacionada à primeira lei de inércia? Vamos ver aqui. Ao fazer uma curva ou frear, os passageiros de um ônibus que viajam em pé devem se segurar. Sim, devem segurar porque se não segurar, eles vão continuar para frente. E isso é devido ao quê? Devido à inércia. Então, a relação correta é A1. A1. Então, onde tem A1 aqui? A1 e A1. Então, já pode cancelar C, cancela D, joga fora. Porque a relação A1 está certa. Então, pode ser ou A ou pode ser B, né? Vamos seguir. Segunda lei, F igual a MA. João machucou o pé ao chutar uma pedra. Não pode ser segunda lei, porque se João machucou o pé, é porque ao chutar a pedra também chuta o pé de João. Acreditem. Isso se dá por quê? Por ação e reação. Então, João aplica uma força na pedra, por exemplo, aqui, e a pedra responde com a força de igual intensidade no pé de João. Por isso que ele machuca. É a mesma coisa se você der uma pancada, um soco na parede. Você aplica força na parede, mas a parede responde com reação na sua mão. Por isso você sente dor. Então, é a mesma coisa que João machucou o pé ao chutar uma pedra. Então, isso está ligado ao quê? Terceira lei de Newton. Então, a relação é C com 2 aqui no caso, né? Ora, se a relação A1 e C com 2 só pode ser letra B, ó. Porque A1 está aqui, tá certo? E C2 está aqui. Então, vamos conferir a B. Segunda lei. Ao pisar no acelerador do seu carro, o velocímetro pode indicar variação de velocidade, certo? Quando você pisa no acelerador, você faz com que o motor implemente uma força ao movimento, ao carro, né? E essa força aplicada ao carro provoca o movimento, provoca uma aceleração. Então, certíssimo, certíssimo aqui. Então, a resposta é a letra B. Questão 1, resposta letra B. Ok? Essa aí é a resposta da questão 1. Vamos seguir para a questão 2.